Como receber R$1.000 todos os meses com fundos imobiliários? Qual o valor que a gente precisa investir nos FIs para receber esse valor? R$1.000 todos os meses sem que a gente precise trabalhar. É simplesmente o nosso dinheiro que está lá rendendo, gerando essa renda passiva de R$1.000 todos os meses. Então, um valor muito interessante. E nesse vídeo a gente vai analisar duas carteiras, uma mais conservadora e uma segunda mais arrojada. Duas carteiras de fundos imobiliários e a gente vai olhar qual o valor que a gente precisa investir em cada uma delas para gerar esses R$1.000 mensais. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E aqui no canal eu falo muito sobre fundos imobiliários, ações e também investimentos no exterior. Então, se você curte esse assunto, se você quer aprender mais, se você quer aprender a investir, já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para trazer conteúdos, para te atualizar sobre o mercado financeiro, sempre te ajudando a dar esses passos, te ajudando a investir melhor. Bora lá, vamos começar analisando a primeira carteira, essa carteira mais conservadora. E beleza, aqui nós vamos mostrar então essas duas carteiras, começando aqui com a carteira conservadora, mas um ponto que eu queria chamar a atenção é que qual o valor que a gente precisa investir para receber esses R$1.000? Não existe um valor único, um valor exato que eu possa te falar. É uma pergunta que vai ter um grande depende como resposta, depende muito do perfil de cada um, depende do quanto que a pessoa está disposta a tomar de risco. Então, dentro de uma carteira conservadora, como essa que a gente está vendo aqui, é óbvio que a gente vai ter que ter um valor investido um pouco maior, pois os dividendos pagos por ela é um pouquinho menor do que uma carteira mais arrojada. Uma carteira mais arrojada, a gente está tomando mais risco, a gente está se expondo mais ao risco, com isso a gente ganha mais, a gente tem um retorno maior, que são esses dividendos, mas também a gente pode sofrer durante esse período, a gente pode ter uma queda, como a gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando de ativos que vão estar lá sempre oscilando na bolsa. Com uma carteira mais arrojada, nós temos uma chance maior desses fundos imobiliários estarem passando por alguns momentos de queda, então no curto prazo a gente não tem como prever e nem saber a direção que esses fundos imobiliários vão tomar. Mas no longo prazo, a tendência é sempre de valorização dos ativos. Sempre que a gente está investindo na bolsa de valores, a gente está falando de investimentos de longo prazo. Tanto as ações como fundos imobiliários, a gente coloca o nosso dinheiro, aquele dinheiro que a gente vai pegar somente lá no futuro, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos lá na frente. Então, sempre que você for colocar algum dinheiro na bolsa, nos fundos imobiliários, pensando nessa renda passiva, é um dinheiro que você vai acumular aos poucos, que você vai juntar, que você vai montando e vai recebendo durante todo esse período. Mas saiba que uma carteira mais conservadora, ela vai ter menos risco, vai ter que pagar menos por isso. Uma carteira mais arrojada, ela vai pagar muito mais, mas também você vai ter mais emoção, você vai ter um risco bem maior durante esse tempo, durante esse caminho. E beleza, começando aqui com a carteira conservadora, nós temos aqui, por exemplo, 10 fundos imobiliários. Como a gente está falando aqui de um valor de R$1.000 mensal, o valor investido que nós vamos ter é um valor considerado alto, então a gente tem que diversificar nossa carteira. É muito importante que a gente diversifique. E um número interessante aqui é de 10 fundos imobiliários. Eu acredito que entre 10 e 15 fundos imobiliários seria o ideal para você montar a sua carteira de fundos imobiliários. E beleza, começando aqui com o XPML, aqui em verde, a gente consegue dar uma olhadinha, indo aqui para a direita, nós temos o XPML 11 e também o VISC 11. Esses são dois fundos de tijolos, dois fundos de shopping centers. São dois fundos bem conhecidos, bem tradicionais, com uma excelente diversificação, com vários shopping centers espalhados no Brasil inteiro. Então, com dois ativos a gente se expõe a esse setor de shopping, que é muito frequentado pelo brasileiro, é um setor bem forte no nosso país, então a gente consegue já ter essa diversificação com esses dois fundos imobiliários. Agora, indo um pouquinho para baixo, nós temos o HGLG 11 e também o BTLG 11. São dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Esse setor, ele investe naqueles grandes imóveis que estão lá próximos de grandes capitais para fazer o despacho, o envio de mercadorias. Então, eles são muito utilizados pelo varejo, por e-commerces. A gente faz a compra no site, esses produtos, essas mercadorias estão nesses grandes imóveis, nesses grandes galpões logísticos, e lá é feito todo o transporte, toda a logística para despachar o mais rápido possível para nós que estamos ali comprando essas mercadorias. Então, aqui nós temos dois excelentes fundos imobiliários, o HGLG 11 e também o BTLG 11. Indo um pouquinho mais para baixo, nós temos dois fundos imobiliários que são híbridos. Nós temos ali o ALZR 11 e também o KNRI 11. O que é esse setor híbrido? Na verdade, o ALZR e o KNRI, eles investem em dois setores diferentes, por isso que eles são híbridos. Eles investem tanto em galpões logísticos, como a gente acabou de ver ali com o HGLG e o BTLG, e também eles investem num segundo setor, que é o de prédios comerciais, de lajes corporativas, que são
aqueles grandes prédios que nós temos nas capitais, geralmente, onde nós temos lá grandes empresas. Temos empresas que fazem um aluguel de vários andares daqueles prédios, ou então alugam o prédio inteiro. Nós temos ali esses grandes imóveis numa localização muito boa, locados então para essas empresas. E indo um pouquinho agora para a esquerda, que nós temos o KNCR11 e o MXRF11. São dois fundos imobiliários de papel, aqueles que investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Aqui uma espécie de renda fixa, pois eles têm dentro do seu portfólio vários títulos desses, vários empréstimos que eles fazem para o setor imobiliário. Então pensa que esses CRIs é um crédito que é dado para alguma empresa do setor imobiliário. Essa empresa precisou de dinheiro, pegou esse crédito, mas ela vai pagar com juros. Então ela vai pagar ali a taxa Selic, o CDI e mais um valor. Então ela está pagando, como os juros estão muito altos no país, esses fundos imobiliários de papel, de CRIs, eles acabam pagando muitos dividendos por isso, por a taxa de juros estar lá em cima, e essas empresas então pagam esses juros elevados. E para fechar, nós temos aqui em cima o BCFF11, que é um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então dentro da sua carteira ele possui mais 50 fundos imobiliários. É uma maneira bem interessante da gente expor e diversificar a nossa carteira. A gente consegue investir em 50 outros fundos imobiliários. Então é uma maneira bem legal, bem interessante para a gente aumentar a nossa exposição, aumentar a nossa diversificação na carteira. E lá em cima nós temos o KNCA11. Esse ele não é um fundo imobiliário, mas ele é um FIAGRO. Ele funciona da mesma maneira que os FIs, mas o dinheiro dele é destinado para o setor do agronegócio. Ele funciona da mesma maneira, paga dividendos mensais, é isento de imposto de renda, ele tem todas as características dos FIs, mas o dinheiro ele está lá sendo destinado para o agronegócio. E o KNCA11 ele trabalha então com CRAs. Lembra que a gente falou ali de CRIs, que é esse crédito pro setor imobiliário? Os CRAs aqui no KNCA são um crédito que é dado pro setor do agronegócio. Então, bem interessante. Aqui nós temos uma carteira bem diversificada, com setores tradicionais, setores perenes, com fundos imobiliários aqui bem conhecidos e formando então essa carteira conservadora bem diversificada. E se a gente for somar então os dividendos de cada um desses fundos imobiliários, pensando que a gente vai ter essa distribuição aqui de 10% para cada um deles, a gente teria um dividendo médio anual de 10,80%. São quase 11% ao ano isento de imposto de renda. E também a gente tem que lembrar sempre que, como a gente está investindo em bolsa de valores, nós estamos colocando nosso dinheiro aqui em ativos, em grandes imóveis. Esses imóveis eles vão recebendo o reajuste dos aluguéis. Então pensa que se você tem um imóvel, seu tio, seu pai, eles têm imóveis, esses imóveis eles vão sendo reajustados com o tempo. Todo mundo fala que comprou um imóvel lá nos anos 90 por 10 mil reais e hoje vale 1 milhão de reais. Então existe essa valorização, esse reajuste da inflação com o tempo. E é natural que esses FIs eles venham a se valorizar com o tempo. Então por isso que a gente investe nos FIs, nessa carteira, pensando no longo prazo. E receber 10%, quase 11% isento, limpo, um dinheiro que cai na nossa conta ali sem problema, sem se incomodar com inquilino, manutenção e qualquer outra coisa, é muito bom. A gente tem esses 11% quase garantidos, mais essa valorização que vem durante o tempo. Claro que nada disso é uma recomendação, é indicado que você pegue cada um desses FIs, que você vai estudar, vai entender exatamente o que cada um deles faz, como é que funciona o setor de cada um deles, e aí você decide e vai montando a sua carteira. E indo agora para uma segunda carteira, uma carteira mais arrojada, ela vai pagar muito mais dividendos. A gente consegue ver aqui que o dividendo médio dela está em 14%. Lembra que a conservadora estava em 10,80%, ali quase 11%. Aqui a gente já consegue 14% de dividendo isento no imposto de renda, um dividendo limpo que cai na conta. Mas quais ativos que fazem parte dessa carteira mais arrojada? Por que ela é tão mais arriscada do que a primeira? E bom, começando ali em cima nós temos dois ativos, que é o TIGAR 11 e o MFI 11, os dois que estão ali no topo. Esses dois fundos imobiliários, eles são do setor de desenvolvimento urbano. Eles trabalham com obras, loteamentos, então realmente fazem o desenvolvimento de alguma área específica, eles fazem esse desenvolvimento urbano. E com isso eles têm um risco bem maior, pois eles estão lidando com obras, com serviço, existe o preço do material que vai mudar muito, então eles podem ser impactados pelas commodities, pelo preço, pelo ciclo de mercado. Precisa ter uma gestão mais ativa, mais cuidadosa nessas obras, porque isso pode impactar diretamente os dividendos. Então aqui nós temos esses dois ativos que pagam muito mais, mas que também tem esse risco um pouquinho mais elevado que os demais. E descendo agora aqui, indo um pouco mais para a direita, nós temos dois FIAGROS. Lembra que lá atrás a gente falou de um FIAGRO. Aqui nós temos o Vigia 11 e também o RZAG 11. São dois FIAGROS, eles investem então em CRAs, esses créditos que são destinados lá para o setor do agronegócio. E esses CRAs então estão pagando ali Selic mais 2, Selic mais 4, CDI mais 5, então realmente estão pagando
muitos dividendos. Esses FIAGROS, eles estão pagando na casa de 16, 17% ao ano. Então é muito dividendo, mas eles são ativos mais recentes, eles foram criados em 2021, então eles possuem esse risco, eles não têm um histórico ainda muito bom pra gente acompanhar eles. Então aqui 2 FIAGROS compondo aqui a nossa carteira. Agora descendo um pouco mais, nós temos o SDIL11 e também o ALZR11. O ALZR11 eu já comentei lá na carteira conservadora. O SDIL, ele também é um fundo de galpões logísticos. Então aqui 2 ativos que estão pagando um pouquinho mais ali, mas que são um pouco mais conservadores. Eles estão ali para dar uma equilibrada na carteira, para não deixar ela muito de papel, de CRIs, de CRAs. Então aqui nós temos alguns FIs de tijolos, esses imóveis, mas que são de setores bem interessantes, de galpões logísticos e que trazem um pouquinho mais de controle aqui para a carteira, mas igual o geral da carteira ela vai ser bem arrojada. E indo um pouquinho aqui agora para a esquerda, lá embaixo, nós temos o RECR11, o KNCR11 e também o IRDM11. São 3 fundos imobiliários de papel, esses que investem em CRIs, esses créditos que são pro setor imobiliário. Por que nós temos tantos CRIs e CRAs? Porque eles estão pagando, são os que mais estão pagando dividendos e por isso que a carteira fica tão arrojada. Esse crédito, quando a taxa de juros está muito elevada, é um risco grande, porque esse crédito é dado por uma empresa, essa empresa tem que pagar esse dinheiro de volta. Mas e se essa empresa não consegue pagar esse dinheiro? Então por isso que existem esses riscos extras aqui nessa carteira. E subindo um pouquinho aqui nós temos o VRTA11, ele também é naquela pegada do BCFF, que nós vimos lá na carteira conservadora, é aquele fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então nós temos aqui uma outra opção, que seria o VRTA. E fechando então assim a nossa carteira arrojada com um dividendo médio aqui de 14%. Explicado por que ela é arrojada, ela tem bastante crédito, tanto CRIs como CRAs. Então nós temos o risco dessas empresas não conseguirem pagar, não conseguirem honrar com essas dívidas, com esses créditos. E fechando, então nós temos aqui a carteira conservadora com aquele dividendo de 10,80 anual, o que seria um equivalente aqui a 0,90 ao mês, que é isso que importa para nós, porque os fundos imobiliários eles pagam mensal. E falando de uma carteira conservadora, esse dividendo mensal geralmente fica ali em torno de 0,7, 0,9. Aqui a gente está com uma carteira ali quase moderada, ela está pagando bem, esse 0,90 é um ótimo dividendo, pensando em ativos de qualidade. E uma carteira arrojada aqui então, com esses 14% anual, o que dá ali mais de 1% ao mês, 1,16% ao mês, lembrando que esses dividendos são sempre isentos de imposto de renda. Então, por exemplo, ele está pagando muito mais do que a Selic é 13,75%, mas os investimentos de renda fixa precisam ter aquele desconto da tabela regressiva do imposto de renda. Aqui é um dividendo limpo, 14% limpo que cai na nossa conta. E aí a gente chega na resposta, então, quanto que a gente tem que ter investido na carteira conservadora e quanto que a gente tem que ter investido na carteira arrojada. Na carteira conservadora, a gente precisaria ter investido R$ 111.112. É um valor alto, é um valor considerável, aqui 110, 111 mil reais é um valor bem alto, mas qual que é a ideia? Que a gente não aplique esse dinheiro de uma vez só, que a gente puxe do bolso aqui 112 mil reais e aplique nessa carteira de investimentos. A ideia é que a gente vá construindo essa carteira pouco a pouco, que a gente invista nossos primeiros R$ 1.000, com esses R$ 1.000 a gente já vai receber dividendos, a gente reinveste esses dividendos, a gente aumenta a carteira para R$ 5.000, aí dali a pouco a gente tem 10 mil, 50 mil, a gente vai com o tempo, com o longo prazo, 10 anos, 15 anos, a gente chega nesse patamar aqui de 112 mil reais, que aí sim a gente vai estar recebendo esses R$ 1.000 todos os meses, sem se preocupar com nada. O nosso dinheiro que está ali parado, ou melhor, ele não está parado, ele está trabalhando para nós, gerando esses R$ 1.000 por mês. Então não se assuste com o valor, esses 112 mil reais, mas pense que você vai chegar lá, é um objetivo para você chegar. Eu quero alcançar esses 112 mil, pois aí eu sei que eu vou receber R$ 1.000 por mês. Então trace isso como um objetivo para ti e comece aos pouquinhos. Comece com R$ 100, depois 500, 1.000 e vai montando esse teu objetivo. E a carteira arrojada, então como ela paga muito mais dividendos, a gente precisa ter um valor então menor, um valor de R$ 86.206. Então veja que é um valor realmente bem menor, que vai pagar os mesmos R$ 1.000, mas será que vale a pena a gente correr tanto risco para receber esses R$ 1.000? Ou então encontrar um equilíbrio entre a carteira conservadora e a carteira arrojada, ter um equilíbrio ali que fique próximo de R$ 100.000 que gerem esses R$ 1.000 para nós. Então eu prefiro ficar com a carteira conservadora, o meu foco é no longo prazo, eu vou construindo isso e aí aos pouquinhos eu vou chegando nesses objetivos. E quando a gente está mais próximo do objetivo, é mais fácil da gente atingir ele. Pois pensa que com 50 mil você já vai estar recebendo lá R$ 500 por mês. Então além do seu aporte mensal, você vai ter já aqueles R$ 500 extra. Isso acelera muito o processo. O importante
importante é começar, que você coloque lá R$100, depois no próximo mês você vai colocar mais R$100, você já vai começar a receber dividendos, você não vai estar mais colocando R$100, você vai estar colocando 101, 102, cada mês que passa você vai estar colocando um pouquinho mais. Pensa nisso como um grande objetivo para você alcançar, para você receber essa renda passiva todos os meses, isenta de imposto de renda. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui do canal, um falando sobre 3 fundos imobiliários que eu levo para minha aposentadoria, que eu não vendo de jeito nenhum, e um segundo vídeo falando sobre 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos na Bolsa de Valores. Mesmo a Bolsa tendo essa alta que nós tivemos nesses últimos meses, ainda temos grandes oportunidades nos fundos imobiliários, e nesse vídeo então eu falo sobre 5 FIs que ainda estão baratos. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, vai te ajudar bastante. Te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!